eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos que tem como tema dessa palavra, desfrute de coisas maiores. Você pode falar comigo? Desfrute de coisas maiores. Agora olha para o seu irmão e fala isso para ele, desfrute de coisas maiores. Você tem vontade de desfrutar de coisas maiores? Deus quer que você desfrute de coisas maiores, e Ele quer dar para você coisas maiores. Já viu aquela expressão de que aquilo que nós temos experimentado de Deus é como uma gota, num conta-gotas, diante de um oceano daquilo que Deus tem para nós? E é verdade. Irmãos, aquilo que Deus tem para fazer, para dar, para realizar através de nós e em nós, é muito maior do que aquilo que nós já experimentamos. Você precisa de ter isso como verdade no seu coração. E hoje eu queria despertar você, despertar a sua fé, despertar a sua visão para coisas grandes, para coisas maiores, para coisas que talvez você não teve ainda o privilégio, a oportunidade de ver naturalmente, e talvez nem de maneira espiritual, nem sonhando você teve o privilégio, a oportunidade de enxergar. Mas hoje eu gostaria que a sua visão espiritual fosse alargada. E através da palavra de Deus, eu quero ministrar sobre a sua vida, e a sua visão vai ser ampliada, alargada, e você vai ver como Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida nesse lugar. Amém? Mas antes de propriamente entrar nos textos, eu vou ler alguns textos. Tem como projetar os textos, Elias, ou não? Mas se não tiver, não tem problema. Eu leio aqui na palavra, mas é bom a gente ler juntos. Antes de entrar propriamente na palavra, eu quero contar uma historinha para vocês que vai conectar com a palavra. Eu fui fuzileiro naval lá no Brasil, em Brasília, por 1 ano e meio. E depois que eu passei pelo recrutamento, que foi muito difícil, eu fui para um outro quartel, um outro agrupamento. Chegando naquele agrupamento, deixei de ser recruta para me tornar um soldado. Lá eu já era um soldado. Só que a gente, no tempo que estava ali no recrutamento, a gente passou por tantas situações, por tantas pressões, por tantas dificuldades, que aprendemos muitas coisas, mas outras coisas nos deixou muito receosos. Porque no exército você aprende muito sobre honra, lealdade, sobre autoridade, sobre se posicionar de maneira coerente no seu lugar e não ultrapassar os seus limites. Quantos aqui já foram militar? Alguém já foi? Estou falando então talvez de coisas novas para você, né? Mas é assim, a gente aprende muita coisa. Então eu vi muitas pessoas muito rebeldes entrando no primeiro dia, falando que ia fazer e que ia aprontar. No final do recrutamento, virou anjo. Porque tem o poder de transformar caráter, tem o poder de lapidar as pessoas daquele recrutamento. Só que aí a gente formou e foi para um outro agrupamento, só que lá já tinha vários soldados antigos. E você sabe, é por hierarquia no exército. Aquele que veio primeiro tem honra. Aquele que veio primeiro, ele tem privilégios, não é? Só que no aspecto soldado com soldado, não era para ser bem assim. Era para todo mundo ser igual. Todos somos soldados e todos temos os mesmos direitos e privilégios. Mas no quartel, eles acabaram criando hierarquia até com soldados. Se eu sou soldado primeiro que você merece, você tem que me respeitar, tem que bater flexão para mim. Então a gente chegou, os soldados mais antigos já falaram flexão, e aí a gente caía na flexão, tinha que fazer flexão, vamos correr, e começava a ralar a gente, pôr a gente para fazer muita coisa, não é? Só para curtir com a gente. Só que nessa noite, eu era de Goiânia, eu ia dormir no quartel. E muita gente ia dormir no quartel, a gente ia ficar alojado, porque não tinha casa. Então, por um ano e meio que eu servi a marinha lá, eu dormi no quartel e final de semana ia embora para casa. Só que na primeira noite, uns soldados começaram a falar, não é, que não iam dormir, uns soldados antigos, nós não vamos dormir no quartel. Vamos embora, porque hoje o Aristides vai dormir no quartel. E o Aristides é louco, é lunático, para ele matar um, não custa nada. Ele já deu tiro em postos, em guaritas. O Aristides é maluco. E os soldados antigos começaram a falar isso. Hoje eu não durmo no quartel. Eu sou de Goiânia, mas hoje eu não durmo porque o Aristides está vindo.
Irmãos, e aquilo começou a entrar dentro do meu coração e no coração dos meus amigos. Falei, nossa, a gente não tem para onde ir. E o Aristides está chegando. Para onde a gente vai? Nós não conhecemos ninguém. Né? Nós vamos... E aí alguns amigos meus saíram do quartel, foram embora. Arrumaram casa para ficar, mas não ficou no quartel, porque o Aristides ia dormir no quartel. Era um soldado doido. Você sabe, de vez em quando tem soldados meio que desequilibrados em alguns agrupamentos. No meu agrupamento, por exemplo, no meu recrutamento, que durou 3 meses, 2 amigos meus ficaram lunáticos. Ficou doido, porque era tanta pressão na mente, tanta pressão psicológica, que o cara desequilibrou. Foi internado. E aí ele estava internado para se tratar, e ele falava, eu estou numa missão aqui especial, dentro do hospital. Não, eu fui enviado para uma missão, preciso de saber o que está acontecendo nesse hospital. Ele ficou doido, porque a pressão é grande demais. Aí você vem dessa pressão, aí chega no outro quartel, o cara fala, tem um doido aqui que vai dormir hoje. Você fala, poxa, e eu não tenho para onde ir. E a gente falou, vamos dormir junto aqui, porque qualquer coisa que acontecer, nós estamos juntos. Dormimos todos ali perto, né? Aí, de repente, alguém falou, o Aristides chegou, umas 2 da manhã. O Aristides chegou, o Aristides está entrando. Aí o Aristides entrou. Era um menino bem magrinho, com a vozinha. Oi, gente, tudo bem? Vocês? Cadê os soldados novos aqui? Ele era uma mosca, era um doce. Só que os caras colocaram no nosso coração uma imagem completamente distorcida do Aristides. Hoje eu vou falar sobre imagem. Eu quero pregar para você sobre imagem. Porque a imagem que nós temos no nosso coração vai definir o rumo da nossa vida. Vai definir as nossas escolhas. Vai definir para onde nós estamos indo. Vai definir como nós vamos reagir diante de circunstâncias e de situações. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Ele diz, atenta. O que é atenta? Fique atento, observe as minhas palavras e as minhas razões, inclina os teus ouvidos. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Não perca a visão, não perca os olhos da minha palavra. Não desvie a sua visão. Fique concentrado nela, que os seus olhos estejam sempre na palavra. Não tire os seus olhos da palavra. Não aparte dos teus olhos essa palavra. Guardas no íntimo do teu coração. Não apenas nos olhos agora, mas guarda ela também no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Essa palavra é vida. Essa palavra vai te dar saúde. Essa palavra vai te renovar. Ela é vida para o seu corpo. Ela é vida para a sua alma. Não deixe essa palavra apartar-se, então, dos teus olhos. E guarda ela no seu coração. Porque assim ela será vida para o seu corpo. Ela será alimento para a sua alma. Amém? Só para você entender um pouco do como os judeus levam a sério a palavra. Até hoje, em Israel, quando os judeus mais religiosos vão orar diante do muro das lamentações, eles vão orar com uma caixinha amarrada na testa. Essa caixinha tem um texto que está lá em Deuteronômio 6:8, que diz que a palavra do Senhor deve estar continuamente de frente aos nossos olhos, de frente à nossa visão. Eles levam tão sério, tão ao pé da letra essa palavra, que eles escrevem esse texto e colocam na testa. A palavra de Deus vai estar sempre de frente aos meus olhos. É claro que nós sabemos que o Senhor está falando de um princípio para nós, e isso não é literal. Qual que é o princípio? É que a palavra de Deus tem que sempre estar como uma imagem diante
de mim. Eu tenho que sempre ter ela como uma imagem diante de mim. Agora, aqui em Provérbios, o Senhor está dizendo: guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Por que o Senhor está falando para guardar no coração a palavra? Porque em outro texto ele diz que do coração procede as fontes da vida. É do nosso coração que procede tanto morte quanto vida. É do nosso coração que procede tanto o bem quanto o mal. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, a palavra de Deus diz: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Aonde está o tesouro? No coração. Aonde está? De onde ele está tirando as coisas? Do coração. Portanto, a nossa vida é reflexo daquilo que está no nosso coração. Aquilo que nós estamos desfrutando e vivendo é reflexo daquilo que nós deixamos entrar no nosso coração, daquilo que foi plantado no nosso coração. Se o nosso coração tem sido, edificado, tem sido guardado, tem sido alimentado com a palavra, com a verdade, então tem tesouro, e do tesouro do meu coração eu tiro coisas boas e eu abençoo pessoas, e as pessoas são tocadas, e eu mesmo sou abençoado, e eu mesmo vivo uma vida de bênção e de vitória, porque o meu coração está cheio de tesouros. Mas o contrário também é verdade. O homem mau, do mau tesouro do coração tira coisas más. Tudo aquilo que nós falamos, que nós dizemos. Já viu aquela certa frase que virou um chavão aí na sociedade? A boca fala do que o coração... É verdade, a boca fala do que o coração está cheio. Nós sabemos o que está no coração de alguém conversando com ela um pouco de tempo, conversando com ela alguns minutos. Você sabe o que está cheio o coração dela. Se ela só fala de trabalho, é porque o coração dela está cheio de trabalho, e ela quer prosperar, ela quer ganhar, e ela quer construir. Se ela fala das coisas espirituais, você fala: opa, essa pessoa, o coração dela está cheio de coisas espirituais, está cheio da palavra. Se ela fala sempre de problemas, se ela fala sempre de crises, você pode saber que o coração dela está sujo, está cheio de problemas e de crises, porque a boca de verdade fala do que está cheio o coração. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Como funciona o coração, irmãos? Para nós entendermos, um pouco do coração, eu gostaria de mostrar para vocês como funciona o nosso coração. E para entender como que funciona o nosso coração, nós vamos praticar um princípio espiritual e um princípio teológico aqui, para nós estudarmos um pouco o coração. A teologia, nós aprendemos na teologia que existe algo chamado de princípio da primeira menção, que tudo aquilo que foi mencionado da primeira vez na palavra de Deus vai dar um norte, vai dar uma diretriz para todas as vezes que aquilo for falado de novo na palavra de Deus. Então, a primeira vez que uma coisa é dita na palavra, vai definir, determinar todas as outras vezes que ela vai ser dita. Isso é chamado na teologia de princípio da primeira menção. E agora, qual é a primeira vez que o coração é citado na palavra de Deus? Vamos ler? Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Para nós entendermos como funciona o nosso coração. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração, diga assim, imaginação dos pensamentos de seu coração, era má continuamente. Primeira vez que coração é mencionado na Bíblia, está relacionado com pensamentos e com mente. Vou repetir o texto, a parte B. Olha o que ele diz. Por se multiplicar sobre a terra, a sua maldade, e que toda imaginação dos seus pensamentos de seu coração, não da mente, toda imaginação dos pensamentos do seu coração. A gente acha sempre que a imaginação e
os pensamentos estão apenas relacionados com a mente. Mas a primeira vez que a Bíblia fala sobre o coração, diz que as imaginações fluem do coração. Os pensamentos fluem do nosso coração. Portanto, há muitas coisas que não está apenas na mente, está no nosso coração. Porque ele está falando que os pensamentos e a imaginação que fluem do coração é má continuamente. Os pensamentos e a imaginação que flui do coração é negativa continuamente. Isso subiu até Deus. E isso, levou Deus a ter que tratar com aquele povo com juízo. Porque o seu coração pensava, imaginava coisas más continuamente. Nos nossos dias de hoje, a maneira de nós educarmos é baseado em lógica de raciocínio. Hoje, a maneira de nós aprendermos coisas na escola é raciocínio lógico, mas não era assim na época bíblica. Na época da Bíblia, a maneira de ensinar era por imagens e não por raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico é moderno, é algo que veio, dos gregos para cá. Mas antes, era através de imagens. E se você for olhar e ler a palavra de Deus, você vai descobrir que Jesus sempre ensinava com imagens. Porque a imagem é poderosa, a imagem tem o poder de entrar e se fixar no nosso coração e definir agora a diretriz das nossas vidas. Quando Jesus ensinava algo, o que ele dizia? Uma imagem. Ele contava uma história, ele colocava um personagem, ele falava de uma árvore, ele falava de uma ovelha, ele falava de um senhor, ele contava parábolas, porque ele estava colocando imagens no coração daquelas pessoas, criando imagens daquilo que ele queria que elas se enchessem. Então, nós precisamos de entender que as imagens são muito importantes para nós. E eu queria ler ainda um texto que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. Antes do homem se tornar perverso, já havia uma imagem no coração dele. Antes da perversidade se manifestar, a imagem já foi colocada no coração do homem. Lá diz: eu porém vos digo, Jesus dizendo aos discípulos no Sermão da Montanha, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração. Intenção impura no coração. Já adulterou com ela. A imagem no coração. A intenção no coração. Portanto, é muito importante guardar o coração. É extremamente importante. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. E se ele não está guardado, e se nele não está cheio de imagens boas, então você vai viver aquilo que está cheio no seu coração. Você vai ser controlado por aquilo que está cheio no seu coração. Por isso ele diz: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Portanto, antes de a promiscuidade acontecer fora, já aconteceu dentro. A imagem já foi colocada, a imagem já foi implantada. Por que o diabo usa tanto a pornografia para atacar o homem? Porque a pornografia produz imagens que fixam no seu coração, e você é depois controlado por essas imagens. Você é dirigido por essas imagens. Você é atraído pelas imagens. Não é pelo que falou, não é pelo que você ouviu, é pelo que você viu e gravou no seu coração. A imagem é poderosa. Ter uma imagem positiva, ter uma imagem correta, ter uma imagem do Senhor, da promessa de Deus, do propósito de Deus, correta e coerente, é fundamental na nossa vida cristã. Quantos estão comigo? Diga amém. Mas existe um texto, também em Mateus, capítulo 5, versículo 8, que é a primeira vez que o coração é mencionado no Novo Testamento. Olha só o que a palavra de Deus diz a primeira vez no Novo Testamento. Jesus está falando de coração. Pela primeira vez, coração é mencionado nos evangelhos. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Ele diz:
Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Portanto, o ver a Deus está relacionado com o coração. O enxergar a Deus, o se relacionar com Deus, o ter uma visão aberta para enxergar ao Senhor e as coisas do Espírito, está relacionado a como vai o seu coração. O que está no seu coração. O que tem enchido o seu coração. O que tem alimentado o seu coração. Qual a imagem que você tem no seu coração. Muitas pessoas se relacionam com Deus de uma maneira negativa, porque a imagem que eles têm de Deus é uma imagem errada. Não é a imagem correta. Quer um exemplo? Um exemplo está lá em Mateus capítulo 25. Que o Senhor diz que Ele é como um Senhor que, se ausentando, chamou os seus servos, e a um deu 5 talentos, a um deu 2 talentos, e a um deu 1 talento. Quando ele voltou, o que tinha 5 talentos multiplicou e tinha 10. O que tinha 2 multiplicou e tinha 4. E o que tinha 1 enterrou. Mas por que ele enterrou o talento? Porque a imagem que ele tinha do Senhor era uma imagem negativa. A imagem que ele tinha criado no coração de Deus era uma imagem errada, distorcida. O que ele diz para o Senhor? Sabendo que és homem severo, que colhe aonde não plantou, que ceifas aonde não semeou, temeroso, enterrei esse talento, para que quando voltasse, estivesse guardado para você. Qual que é o problema desse servo? A imagem no coração, uma imagem errada de Deus, uma imagem errada do Senhor. Deus não é severo, Deus não colhe aonde não plantou, não ceifa aonde não semeou. Mas muita gente tem se relacionado com Deus com a imagem distorcida de Deus. Por quê? Porque aprendeu assim. Às vezes os pais falam para a criança, né? A criança faz arte e fala: Deus está triste com você. Não, é você que está triste. Deus às vezes não está, porque Deus já conhece ele, tudo dele. Deus já conhece, Deus já sabia que ele ia falhar. Deus já sabia que ele ia errar, e mesmo assim está feliz com ele. Mas a gente está triste, a gente fala: Deus está triste com você. Olha, o coração de Deus está triste com você, filho. Na verdade, a gente está armando um aliado para ver se ele se melhora, se ele muda, se ele, né, por causa de Deus, não falha mais. Não, às vezes a gente começa a plantar no coração dos nossos filhos uma imagem errada de Deus, de alguém que não suporta a falha, de alguém que não suporta o erro, de alguém que é intolerante quando eu erro. Deus não é assim. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes que eu tenho que perdoar? Jesus falou o quê? 70 vezes 7. Jesus não falava nada do que ele não vivia, porque é assim que eu sou. Ele é aquele que sempre acredita, sempre investe, ele tolera. Se ele não tolerasse, nós estávamos perdidos. Se ele não tolerasse, nós já estávamos enrolados. Mas ele tolera tanta coisa, continua nos amando e acreditando em nós, dizendo: você vai dar certo, você vai vencer, você vai conseguir, você vai prosperar. Porque ele é o maior incentivador que nós temos. Precisamos ter a imagem correta do nosso coração, do nosso Deus e do nosso Pai. Quando você entende, diga amém. Você falha antes de vir para o culto, né? Discute com seu marido, com sua esposa, aí o diabo vem te acusando. E aí, porque você tem a imagem errada de Deus, fala: Deus está triste comigo, nem vou lá hoje. Não. Ele está feliz porque você é filho, você é amado. Ele vai te ensinar, você vai crescer. Ele é tolerante, ele é um pai tolerante. Irmãos, eu tolero tanta falha dos meus filhos, tantas, porque eu amo eles. Tolero quando eles são orgulhosos, não querem dividir, eu tolero. Tem dias que eu vou no mercado, eu compro chips para ele, eu falo: me dá um, ele fala: não, é meu. Eu falo: cara, eu te dei. Ele fala: não, então é meu. É uma falha, né? Querendo reter. Mas eu tolero, eu dou de novo. No outro domingo, vou para o supermercado, sabe o que eu faço? Eu dou de novo. Falo: agora ele vai me dar, agora ele vai me dar. Não, é meu. Mas eu tolero, porque eu amo, e eu não deixo de
dar aquilo que ele precisa, porque eu amo. Essa imagem você tem que ter do seu Pai, de Deus nesse ano. Ele não é aquele Deus que está esperando só a oportunidade de te fulminar. Não! Se fosse assim, Ele não tinha mandado o seu filho ser fulminado no nosso lugar. Ele já mandou alguém ser fulminado no nosso lugar, ser destruído, ser esmagado, ser humilhado, Ele já mandou o filho dele. Por quê? Porque Ele não queria te fulminar. E continua não querendo te fulminar. Ele fulminou o seu filho no nosso lugar. Qual a imagem que nós temos de Deus? Qual a imagem que você tem de você? A imagem que Deus quer que você tenha de você são imagens que Ele diz na palavra dEle a respeito de você. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Essa é a imagem que eu vou ter. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Ele está comigo. Qual que é a imagem que você tem? É dEle com você. A imagem dEle do seu lado. Ele está comigo, não temerei mal nenhum. Essa imagem, Ele está querendo colocar imagem no nosso coração, quando Ele dá exemplos, porque é assim que é. O que a Bíblia diz no Salmo 1? Salmo 1 fala daquele homem: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta e nem se detém nas rodas dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como um homem plantado junto às correntes de águas, que no devido tempo vai dar fruto, vai frutificar, vai crescer, vai avançar. Ele não é uma planta que nasceu apenas ocasionalmente perto das águas. Ele diz, ele é um homem plantado. Eu plantei ele junto a fontes de águas. Tem a imagem do que Deus quer que você tenha. A imagem no seu coração vai definir para onde você está indo, como você está vendo Deus, como você está crendo. Você é como árvore plantada junto a ribeiros de fontes, de águas cristalinas, que a água te passa nas suas raízes e que vai no devido tempo frutificar, vai dar fruto, outras pessoas comerão desse fruto. Eu sou essa árvore, eu não sou estéril, eu não sou seco, eu não estou no deserto. Não, ele diz que eu sou árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo darei o meu fruto. É isso que eu sou. É isso, é essa imagem que você tem que ter de você mesmo. Por isso que ele diz que aquele homem que teme ao Senhor, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, porque há um manancial dentro dele. Tem um manancial fluindo de dentro dele. Esse é você, e esse sou eu. Amém? Em Salmo 128, ele diz também, não é, que o homem que teme ao Senhor, a sua esposa, é como videira frutífera no seu lar, que dá uvas maravilhosas. Seus filhos são como a oliveira. E ele fala de coisas maravilhosas sobre nós, porque ele quer produzir uma imagem no nosso coração, não apenas na sua mente, mas no seu coração. O que vai dirigir a nossa vida para uma vida de vitória em 2019 é aquilo que tiver de fato sendo moldado no nosso coração e não apenas na nossa mente. Por que muitas pessoas fazem propósito na virada do ano e não conseguem cumprir? Porque não saiu da mente, não entrou no coração. Tem que tomar o nosso coração. A imagem tem que entrar dentro de nós. Tem uma técnica que as pessoas fazem, uma técnica para malhar. Mas funciona, porque entra no coração. Ela pega uma foto dela há 20 anos atrás e põe em frente ao espelho. E aí, quando ela se olha no espelho e olha para a foto, aquela imagem entra no coração dela e fala: eu vou conseguir voltar a ser como era. É uma técnica que as pessoas usam para malhar. Ela tem uma imagem daquilo que ela quer dentro do coração dela. Ela tem uma imagem sempre diante dela. Aquilo entra, não está só na mente, entra no coração dela. Mas tem gente que põe, mas a imagem não entra no coração. Tem que entrar no coração. Amém? Quero ler ainda um texto. Para encerrar, eu queria falar sobre Abraão. Porque Abraão é o maior exemplo que nós temos de imagens. Abraão é o maior exemplo
de que Deus deu imagens para ele. Vamos ler? Gênesis capítulo 13, versículo 14. Se você não conhece a história de Abraão, eu acredito que você conheça. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua tenda, sai da tua casa, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou, ele falou: eu vou te mostrar, mas sai. Abraão creu e foi. E Deus falou para Abraão que faria dele uma grande nação. Só que Abraão era estéril, não tinha filho. E Deus então começa a trabalhar o coração de Abraão. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra. Uau! Farei a sua descendência como pó. Mas Jesus não apenas falou, Deus não apenas falou. Olha o que ele continua fazendo. Da maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência. Abraão está diante do impasse. Abraão tinha saído da sua casa com a promessa. A promessa não se cumpriu. A promessa está demorando. Ele chega diante de uma situação que precisa ser resolvida. Ele e o seu sobrinho Ló cresceram, prosperaram. Os pastores de ovelhas estão brigando por causa de terra. Abraão então chega para Ló e fala: escolhe qualquer lugar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Escolhe, eu te dou o privilégio de escolher. Ló, naturalmente, porque ele é natural, ele não é espiritual, ele olha para os campos verdes. Ele olha para onde está dando fruto. Ele olha para onde tem vegetação. E fala: eu quero ir para os campos. E vai. Abraão diz então: eu vou para o outro lado, para o deserto. Só que nessa hora Deus aparece para Abraão e fala o quê? Olha que ele fala: ergue os olhos de onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra, diga terra. Ele só via terra mesmo, irmãos, não tinha nada verde. Só deserto. Mas o que Deus está querendo mostrar para ele? Querendo colocar uma imagem no coração dele. Toda essa terra eu te darei. E os seus filhos serão como a terra. Se você consegue ver, quando você vê, seus filhos serão como essa terra, de tão numerosos que serão. Isso entra, é uma imagem que está sendo colocada dentro dele. Eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai ser, mas a imagem já está aqui dentro. Muitos filhos como a terra que eu estou vendo. Ele, antes de confessar, às vezes a palavra, nós precisamos de ter uma imagem daquilo que Deus vai fazer. Lá em Marcos 11, 23, ele diz: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, a imagem tem que estar dentro do meu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Você precisa de crer, mas a imagem tem que estar no seu coração daquilo que você crê. Tem uma outra historinha de uma garotinha que estudava em uma escola perto de uma montanha muito grande. E aquela montanha impedia ela de ver o sol nascer todo dia, porque o sol nascia bem na montanha. E todo dia, antes de começar a aula, ela ia para a janela e ficava olhando aquela montanha. E a professora, um dia, incomodada, perguntou para ela: por que você fica todo dia nessa janela, olhando essa montanha? Ela disse: porque eu quero ver o sol nascer, e essa montanha atrapalha. Eu estou pedindo para Deus tirar a montanha. E a professora falou: você é doida? Deus não faz isso. Deus não tira a montanha. Mas ela conhecia a palavra. Ela sabia que Deus pode tirar a montanha. E um dia, ela estava olhando pela janela, começou a voar um helicóptero por cima daquela montanha. No outro dia de novo, e no outro dia de novo. De repente começou a chegar máquinas, e aquela montanha começou a ser destruída. Porque uma empresa de minério descobriu que tinha minério logo ali perto, e precisava de passar uma estrada na onde estava aquela montanha, e arrancou aquela montanha do lugar. Não é do nosso jeito às vezes. Deus tem os seus meios,
Deus traz uma empresa que nunca se imaginou para descobrir minério perto da montanha, para tirar a montanha por sua causa. Mas a imagem tem que estar dentro do nosso coração. Você precisa de crer. Os grandes problemas que às vezes nós enfrentamos é porque nós não cremos como deveríamos. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Abraão, passou-se alguns anos, Abraão estava de novo meio que incrédulo. Então ele questiona o Senhor. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas. Deus está colocando uma imagem de novo no coração de Abraão. A terra que eu coloquei como imagem, às vezes está meio ofuscada, mas eu vou te dar agora uma outra imagem. Sai da tenda, olha para o céu. Irmãos, e você sabe, no deserto não tem nuvem. O céu é limpo. O que você vê é estrela. É estrela demais. Na hora que ele saiu e olhou, aquela imagem entra no coração dele. E disse: será assim a sua posteridade. Espera aí, Deus prometeu, mas tem anos que eu não vejo nada acontecer. Continue com o seu coração guardado, com a promessa guardada, com a imagem guardada, porque se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Abraão tinha talvez voltado a ficar um pouco incrédulo, e Deus dá de novo uma imagem para Abraão. Agora com 99 anos, já tinha passado 20 anos quase que ele tinha saído de Ur dos Caldeus, quase 13 anos da primeira promessa de filho. É muito tempo, irmãos. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé, porque ele crê contra a esperança. Ele crê. Quantos de nós às vezes ficamos incrédulos porque achamos grande demais o desafio? Quero dizer para os irmãos que quando eu cheguei em Jacksonville, eu fiz cultos, assim como de vocês aqui, com 20 pessoas, porque era isso que nós tínhamos. Mas eu tinha um sonho, eu tinha uma imagem no meu coração, e eu comecei a declarar aquele sonho, a viver e a buscar aquele sonho. Mas começou assim. Eu levei os irmãos a entenderem que Deus tinha coisas grandes para nós também. Hoje nós somos 167 jovens e adultos, e esse ano nós queremos chegar aos 300. Mas há 3 anos e meio atrás, nós começamos assim, com 20 pessoas, 15 pessoas nos nossos cultos. Se nós olharmos naturalmente, nós ficaremos refém do natural. Mas se nós não tivermos visões espirituais, nós não vamos crescer e vamos avançar. Nós não vamos romper com limites. Talvez você olhe para você e diz: eu sou incapaz, eu sou impotente, pastor, porque eu sou cheio de limitações, eu sou cheio de problemas, eu sou cheio de crises, sou cheio de incredulidade, eu sou cheio de tanta coisa. Mas eu vim aqui para te dizer hoje que Deus escolheu os que não são. Se você se acha incapaz, eu quero dizer que você é a pessoa que Deus quer usar. Se você acha impotente, eu quero dizer que você é a pessoa que Deus escolheu para usar, porque a glória vai ser só dele, não sua. Porque quando as coisas acontecerem, você vai poder dizer: não tem nada a ver comigo, Deus. Isso só pode ser glória para o Senhor. Isso é do Senhor. Sabe por que não tem nada a ver comigo? Porque eu nem cria mais. Mas o Senhor decidiu colocar uma imagem de coisas grandes de novo no meu coração. E eu estou aqui. Me usa. Quantos querem ser usados por Deus nesse ano 2019? Qualquer imagem que Deus quer colocar agora no seu coração hoje, Deus quer colocar imagens boas, imagens que vão levar você a crer. Por isso que ele diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Porque a mente vai mudar aquilo que está no meu coração. Porque a mente está conectada, ligada com aquilo que vai no meu coração. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Ele quer mudar o seu coração. Vai passar pela mente. A imagem passa pela mente, mas ela tem que entrar no coração. A imagem passa pela mente, mas ela tem que tomar o meu coração. E eu preciso de crer. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz: assim como imagina em sua alma, assim o é. Assim como imagina, em outra versão, em seu coração, assim vai ser. Se você só tem imagens negativas do seu futuro, é isso que você colhe. Mas se você tem imagens de vitória, de conquista, de prosperidade, de avanço, de multiplicação, de discípulos, de igreja grande, é isso que você vai ter. Porque Ele quer plantar isso no seu coração. E Deus quer ter uma grande igreja videira. Como que é o nome desse lugar? Tampa, mas Tampa é grande. Tampa aqui nesse espaço aqui, nesse bairro. Aqui é Tampa. É porque onde eu estou lá é Mandarim. É Jacksonville, mas aí a gente dá nome para os bairros, assim, Mandarim. Da cidade. Deus quer ter uma grande igreja videira aqui em Tampa. Assim como Ele tem feito a gente sonhar em Jacksonville. Ele quer ter uma grande igreja. Mas Ele quer plantar primeiro essa igreja dentro do seu coração. Quer plantar a imagem dessa igreja dentro do seu coração. Você tem que olhar para esse prédio quando você chegar. E você já tem que falar: esse prédio já está cheio. Essas cadeiras já não dão. Esse prédio já está virando um problema. Porque tem gente demais aqui. Não tem que quebrar as paredes. Você precisa ter uma visão espiritual daquilo que Deus vai fazer. Primeiro Ele deu a visão para Abraão. Primeiro Ele falou: conta as estrelas. Só depois os filhos vieram. Primeiro Ele teve que gerar fé e uma imagem no coração de Abraão. Hoje Deus quer gerar fé e uma imagem no seu coração. Fica de pé onde você está. Se você puder projetar esse texto, Elias, Números 13, 33. Eu queria encerrar lendo esse texto para os irmãos. Números 13, 33. História extremamente conhecida por muitos de nós. Mas hoje eu queria mostrar para você uma chave nessa história. Aqui conta a história dos espias que Moisés mandou para Canaã. Moisés pegou os príncipes das tribos e mandou espiar a terra prometida. Deus tinha prometido Canaã. Deus tinha falado para Israel que era dele Canaã. Só que quando eles chegaram em Canaã, eles encontraram um problema. Tinha gigante dentro de Canaã. Presta atenção no que eu quero te dizer, no que eu quero te ensinar. Deus vai colocar imagens e sonhos no nosso coração, mas não significa que nós não vamos ter que derrubar gigantes diante de nós. O que significa o sonho é que se Deus falou, Ele vai fazer. E Ele está comigo para fazer. Ele não só pôs, mas Ele vai me conduzir para isso. Ele diz: vimos também gigantes e os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Espera aí. Eles não sabiam como os gigantes os viam. Eles supunham, porque a imagem que eles tinham deles era muito negativa. Eles tinham uma imagem negativa deles mesmos. E eles presumiram que os gigantes tinham também essa imagem deles. Mas não era verdade. Próximo versículo. Ok, eu vou falar o que aconteceu, não precisa projetar, pode tirar. Mas teve dois homens que vocês conhecem, eles, chamados Josué e Caleb, que tinham uma imagem diferente no seu coração de Deus. Que tinham uma imagem diferente do propósito e do chamado de Deus. Esses dois homens tinham claro no seu coração uma imagem de que Deus
ia dar Canaã para eles. Eles não pararam. Enquanto os outros pararam com medo, porque tinha uma imagem negativa dentro do seu coração, aqueles dois não pararam, aqueles dois continuaram, mesmo diante dos gigantes, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios de ter que vencer aqueles gigantes. Eles não pararam, eles disseram: eia, peraí, cala a boca. Aqueles 10 príncipes, ele disse: cala a boca, não fale assim, porque Deus disse, Ele nos mostrou, Ele nos deu uma imagem dessa terra, e Ele disse que é nossa. Amém. Muitos param, mesmo diante da promessa, mesmo diante de uma palavra clara de Deus, e evidente de Deus, Ele para, porque os gigantes se levantaram. Quando você continua lendo a Bíblia, você vai descobrir que depois eles vão espiar, e Raabe, uma prostituta, ajuda eles. Eles conquistam aquela terra, aquela primeira terra, Jericó. E aí Raabe é preservada, não morre porque ajudou eles. Sabe o que Raabe fala para eles? Eles estavam mijando de medo de vocês. Uau! A imagem que aqueles 10 espias tinham era de não serem gafanhotos. O diabo quer imprimir imagens erradas no nosso coração a respeito da obra, a respeito dele mesmo e a respeito daquilo que ele quer fazer através de você. Não aceite mais essas imagens. Hoje Deus quer mudar o seu coração e quer colocar imagens de vitória dentro do seu coração, porque o inimigo está mijando de medo daquilo que Deus pode fazer com gente que tem uma imagem correta de Deus e da obra de Deus no seu coração. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Feche os seus olhos por um instante.